Salmo 128. Observe. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e que vejas os filhos dos teus filhos, paz seja sobre as famílias, sobre você, sua casa, em nome do Senhor Jesus. O segundo domingo do mês como estão naturalmente celebrando há tanto tempo, é dedicado sempre para uma homenagem, uma lembrança aos senhores pais, que nós, como cristãos, fazemos questão de destacar. Queria só dizer, à guisa de introdução, uma coisa importante. Esta comunidade não é adepta de nenhum partido político, de nenhum conceito político, de nenhuma ideologia política e de nenhuma filosofia política. Ouviram? Nesta comunidade nós temos liberdade para cada um pensar do jeito que quer, como pensa, e fazer do jeito que acha que deve fazer. Cada um responde pelos seus atos. Então, por favor, a agressividade violenta que nesses dias temos visto através das redes sociais, covarde, gente que não tem coragem, às vezes, de falar pessoalmente, fala por trás. Sabe o que chama-se isso? Safadeza, no popular. Sabe o que chama isso na Escritura? Deslealdade. Deslealdade. Então, nós damos a vocês toda a liberdade de vocês pensarem, falarem, pensando do jeito que vocês quiserem. Agora, por favor, deste púlpito nós não temos nenhum programa político eleitoral. Ouviram, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos tão preciosos, que eu amo vocês. Como lhes dou todo o direito de pensarem como vocês acham que tem que pensar, peço que vocês também nos respeitem quando nós não pensamos igual a você. Porque nós temos que ter liberdade de cada um ter o direito de pensar da sua forma, da sua maneira, como vê a vida, como vê as questões da própria sociedade. Cada um tem esse direito. Agora, se já notaram, se as pessoas não concordam com o meu ponto de vista, quem eu sou? Ah, eu sou comunista, eu sou bandido, eu sou não sei o quê. Para com isto. Isso é mentira do inferno. Para fazer o que tem acontecido na igreja. Faço parte de vários grupos internacionais de pastores. Uma das coisas que eles mais têm conversado e trabalhado, falado comigo, inclusive, é sobre esta questão que, hoje em dia, no Brasil, se você não pensa como eu te mato. Se você não pensa como eu sou teu inimigo. O que é isto? Ei, pessoal, nós somos cristãos, filhos de Deus, irmãos em Cristo. Ei, para com isto. Dentro de casa, todos os dedos das mãos são iguais? Não. Cada um deles tem o direito de fazer o que quiser, como quiser, sem problema nenhum, tem liberdade para isso. Viu? São diferentes os dedos das nossas mãos. Cada um de nós aqui tem liberdade. E vocês vão ser amados e respeitados sempre. Ouviu? É a mosquinha que resolveu. Eu ouvi só a mosquinha. Posso ouvir de vocês um amém? Eu não concordo. Azar seu. Azar seu. Perde um amigo que fica longe de mim e eu quero te amar se você é comunista, se você é bandido, se você é prostituta, se você é safado. Não importa. Eu amo você. E ponto final. Tá? Quando Jesus veio, não discutiu política, não. Ele não discutiu. Ele mostrou a hipocrisia dos religiosos, que eram hipócritas.
falavam uma coisa e viviam outra. Que Deus nos livre. Mas, enfim, deixa eu logo para o ponto aqui. Eu falei com vocês que queria tratar de um assunto muito importante. Tratar com vocês sobre os homens fortes, a característica dos homens fortes. Quais seriam as características de homens fortes que você acabou de ler comigo no Salmo de número 128? Aqui diz que é feliz, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então eu quero considerar o que diz a Escritura. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no livro de Gênesis, tinha que ter uma mesinha para mim, viu, Mercinha querida? Tinha que ter uma mesinha para eu colocar meus livros, mas se você não tem a mesa, vai no púlpito mesmo. Mas o Gênesis capítulo 1, de 27 a 28, pegou lá? Gênesis 1, 27 e 28. E veja o que diz a Escritura. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 4 verbos importantes aqui. 4 verbos que estão sendo conjugados no imperativo. Quais são os 4 verbos? Temos aqui o primeiro verbo lá no verso 28. Multiplicai-vos. Sede fecundos. Multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Veja, são 5 verbos sendo conjugados no imperativo, na voz passiva, que diz o seguinte: vocês sejam fecundos, quer dizer, sejam produtivos, tenham uma vida significativa que produz abundantemente o serviço, o cuidado, a atenção para abençoar esta sociedade. Sejam fecundos, produtivos. Segundo, multipliquem-se. Esta multiplicação da espécie é fundamental para habitar esta terra. Foi por isso que Deus nos criou. Terceiro, encham a terra. Não façam sozinhos. Que tem gente que quer encher a terra sozinho, você já viu? 15 filhos, 22, 34, 43, para com isso, né? Enche a terra, mas faça a sua parte. A gente tem que combinar aqui, né? Cada um faz a sua parte de acordo com a sua possibilidade, né? Enfim, e encham a terra, sujeitem a terra, quer dizer, vocês estejam administrando bem esta terra, cuidando bem desta terra, de tudo que está colocado pela obra criacional de Deus a nosso favor para nos abençoar. Então, cuidem bem desta terra, cuidem bem dos rios, dos mares, das florestas, das ruas da cidade, né, do lixo, não joguem em qualquer lugar. Cuidem bem desta terra, porque essa terra pertence ao Senhor. Nós, portanto, somos os administradores de Deus nessa terra. Foi por isso que Ele colocou Adão e Eva no jardim, para que eles entendessem a responsabilidade deles e cuidar bem do jardim, administrá-lo muito bem. Foi esse o projeto e o propósito de Deus. E então, dominem. Dominar quer dizer, eu governo com autoridade, com firmeza, com segurança. Dominação aqui não é a atitude de assumir a vontade alheia. Não, aqui não se trata de ditadura, se trata aqui da liberdade que cada um de nós tem, da parte do nosso Pai, para cuidar bem dos bens que Deus nos deu a partir do lugar que Ele nos criou, a terra, e então, a partir daí, ingressando no propósito que Deus tem para cada um de nós, que é de nós nos multiplicarmos para enchermos esta terra. Este é o grande propósito que Deus tem. Agora, nesta liderança na terra, hoje em dia, a gente precisa observar
que a liderança ensinada por Jesus era a liderança que se baseava no serviço, na compaixão, no amor, sempre alicerçado num caráter íntegro, fiel. Aquele homem que lidera corre o risco de errar, sabia? Que liderar é correr riscos, inclusive o risco de errar também. Mas homens fortes reconhecem o erro, se arrependem, pedem perdão humildemente e seguem em frente. Porque errar é uma coisa natural da própria constituição humana. Todavia, nós temos observado dois estilos destrutivos da liderança entre os homens. Dois estilos. Primeiro, o ditador. O insensível, legalista, impõe sua vontade, não ouve ninguém, precipitado, reconhece seus erros, mas culpa os outros. Reconhece os erros, mas culpa os outros. O outro é culpado. Se eu errei, foi por causa do outro. Traz medo, traz insegurança para a sua família, quando ele não chega a ser violento. Esta é uma autoridade ditatorial exercida por homens da nossa sociedade que desconhece o plano, o projeto original de Deus. Portanto, resolvem eles fazer segundo o seu próprio conceito e vontade. Veja, mais uma vez, Deus está fora da história da criação. Deus está fora da história da constituição da minha família. Então, eu faço como eu quero. É por isso que há movimentos todos aí nesses dias, né, de feminismo, de machismo, coisa toda. Por quê? Por causa destas distorções que temos na nossa sociedade. Um homem ditador, Deus não nos criou para isso. Vou já mostrar para vocês qual a razão. Então, o resultado é exatamente o movimento que, nesses dias, está avassalando a nossa sociedade, destruindo os valores da sociedade, pessoal. Vocês são inteligentes, vocês leem, vocês ouvem, vocês conhecem a história que estamos vivendo nesses dias, terrível. As mutações todas que estamos vivendo nesse contexto social que nós vivemos. As mudanças assustadoras. Fruto, muitas vezes, desta liderança ditatorial do homem. Eu sou chefe, eu que mando, eu disse, e é assim que eu quero. Obedeçam. Lave bem a minha camisa, cuide bem do meu sapato, arrume bem a minha roupa. Devia ter casado com uma lavadeira. Porque tem gente que pensa assim, o cozinheiro com lavadeira, casou com pessoa errada. Que quando Deus nos dá uma esposa, nos dá para ela ser nossa ajudadora idônea. Não é para ela ser a chefia geral. Deus fala com o homem e diz, é a sua responsabilidade. E ela será, com você, uma ajudadora fiel e idônea. O que significa isto? Uma ajudadora significa aquela que está junto a você para lhe ajudar a governar, para lhe ajudar a implantar, é verdade, o governo de Deus neste mundo. Então, os dois trabalham juntos, um não é maior do que o outro. Os dois lado a lado. Porque lado a lado, quando Deus criou a mulher, Ele tirou, foi da costela de Adão. Da costela para que ela esteja do lado. Não na frente, não atrás, mas do lado. Como ajudadora idônea, diz a Escritura. Alguém que está junto, lado a lado, construindo, trabalhando, edificando, apoiando. Muitas graças por esta época né, que nós estamos vivendo, essa crise sanitária toda. Graça, por quê? Porque quase 2 anos que eu estou com Sueli 24 horas por dia. A gente faz tudo junto, as coisas, nossa devocional, nossa vida com Deus, nosso trabalho, pensamos juntos, escrevemos juntos, ela prepara o material dela, eu confiro, eu preparo o meu, ela confere, então a gente vai escrevendo junto, trabalhando junto, pensando juntos, estamos juntos, é lado a lado. Não é eu sou o chefe, venha, te mandei. Sai fora, rapaz, está pisando no lugar errado. Não, Deus não criou assim. Deu para você amar, honrar e respeitar sua ajudadora idônea. Quando você deixa de ouvir a sua mulher, você perde a maior oportunidade da vida para diminuir os seus erros.
Falo isso com experiência própria, eu sei disso. Quando me movi pelo coração, pelas emoções, pelos sentimentos, e não ouvi a opinião, pensamento, a ideia da minha esposa, errei. E quando a gente erra, tem que voltar humildemente, pedir perdão e dizer, eu errei, por favor, mas eu amo você. Eu errei, por favor, amo você. Este é o plano original de Deus. É isto que Deus tem para nós. Agora, se Deus não está na história da sua vida, então você não precisa levar em consideração isso, não. Se Deus não é o Senhor da sua história de vida, não dá confiança para isso, não. Isso é lixo, joga fora, não serve. O que serve é o conceito da sociedade sem Deus, obscura, incrédula, ateia, a sociedade que dispensou Deus da sua liderança e que fez o ser humano escravos dos conceitos demoníacos e diabólicos que permeiam a nossa sociedade. Sabe, meus queridos, esses são os conceitos da Bíblia, não são meus conceitos filosóficos. São os meus conceitos pessoais, é o da Bíblia. Agora, se eu não creio na Bíblia, então para que eu quero saber o que está escrito nela? Entendeu? Isso incomoda as pessoas, mas muito, ainda mais as pessoas desta geração, da nossa sociedade. As pessoas não gostam de ouvir isso. Garanto que tem muita gente aqui hoje também que não gosta de ouvir o que eu estou dizendo. Que dizia, o pastor está atrasado. Meu Deus do céu, o pastor está atrasado, está falando isso, mas já passou, isso não existe mais. Tolice. Então, meus queridos, outro estilo de liderança é o inconsistente, é outro lado. Ele tem medo de tomar decisões, ele é inseguro, adia a resolução dos conflitos, foge da confrontação, age como vítima, sempre ele é a vítima da história, sempre cheio de desculpas, transfere a responsabilidade, sobrecarrega a esposa e os filhos. Agora, no Dia dos Pais, o que é que nós queremos, pessoal? Nós queremos famílias que possam realmente desfrutar do benefício de uma liderança amorosa, com a liderança do nosso Pai Celestial. Porque nós estamos repetindo a história do nosso Pai. Lembram-se vocês do filho pródigo? O filho pródigo foi esperado pelo pai ansiosamente, e o pai ia à busca dele para buscá-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, mas ele não vinha, não aparecia, e ele ficou todos os dias pela manhã e ia esperar o filho, ia buscar o filho, ver se ele voltava. O pai se interessa, o pai ama o filho. Veja a história que a Escritura apresenta para todos nós, é uma história de transformação, de vida. É uma história em que as abundâncias do Pai, estas abundâncias do Pai são derramadas no coração dos seus filhos. Nós estamos aqui para repetir o quê? Para repetir a história do nosso Pai. Estamos aqui para expressar o quê? A história do nosso Pai. E eu creio. Quantos aqui creem em Deus? Quantos aqui creem em Deus? Quantos aqui creem nas Escrituras, que a palavra de Deus é verdade? Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? Pois bem, obrigado pelo apoio. Então, estou falando com vocês a respeito do que diz a Escritura, não o que diz meus conceitos pessoais. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Tá bom. E agora, características dos homens fortes. Veja bem, homens fortes são homens de fé. Olha lá. Vamos ler? Homens fortes? Homens de fé. O que é homem de fé? Homens que confiam em Deus como seu provedor e não tentam fazer nada sozinhos. Quer ver um texto fantástico? Jeremias, capítulo 17. Dá uma olhadinha lá em Jeremias, capítulo 17, e dá uma olhadinha lá. Olha lá, 17, verso de número 7, Jeremias 17, 7. Vamos do 5, começar do 5. 17, 5, obrigado. Assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem
Faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Maldito o homem. Faz da carne o seu braço. Ele usa da sua inteligência, capacidade, tudo para tomar as decisões, e o resultado é fracasso constante. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E agora, o verso 7. Vamos ler todos juntos, em voz alta? Vamos aqui, na medida do possível? Vamos lá. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. E agora veja o resultado da vida dele, veja o resultado. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Este é o homem de fé. E uma família constituída pela liderança de um homem de fé, que confia, que crê em Deus, que faz da força de Deus a sua própria força. A marca da fé, sabem qual é? Não é, eu estou sentindo fé hoje, estou arrepiando todo o meu corpo e estou com fé. Não, a marca da fé chama-se obediência. Porque quando a gente crê, a gente pratica. Então a marca da fé é obediência, não é se você está sentindo ou não, se sentiu arrepio ou não, se está frio ou quente, não. É se você obedece ou não. A marca daquele que tem fé gera segurança, gera paz para suas famílias. Esta é a primeira característica do homem forte. Qual é a primeira característica do homem forte? O homem que tem fé, confia em Deus. Segundo, homens fortes são homens que oram e ouvem a Deus. Homens fortes são aqueles que oram e ouvem a Deus. Sabe? Porque eles oram em cima das Escrituras, das promessas de Deus, e ouvem a Deus no que diz respeito ao seu propósito, vontade. Deus fala conosco pela sua palavra, não é pela pitonisa da esquina, não é pelo adivinhador de plantão. Não, Deus nos fala por sua palavra. Diz a Escritura, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Minha palavra, portanto, é martelo, diz o Senhor, que esmiuça a penha. Minha palavra é viva, poderosa, mais eficaz do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir até as intenções do coração humano. Então aí está a palavra de Deus. Ouvir a Deus é ouvir pela palavra. Então aqui oração e palavra de Deus caminham juntos. Caminham juntos, os dois estão sempre juntos. É a palavra e a oração. E oração e palavra significa intimidade com Deus. Homem forte é aquele que tem intimidade com Deus. Uma pergunta: quanto tempo você usa no seu dia para ter uma intimidade com Deus? Quanto tempo? Para ouvir a Deus pela palavra e falar com Deus pela oração. Ouço a Deus pela palavra e falo com Deus pela oração. Vamos repetir? E falo com Deus pela oração. Intimidade com Deus. Isso é característica do homem forte. Característica do homem forte. Terceiro, homens fortes desenvolvem relacionamentos saudáveis. Esse é um homem forte, ele tem um bom relacionamento com as pessoas. Não é o isolado, não é o solitário, pelo contrário. Um homem fraco, ele é superficial nos relacionamentos, não tem amigos. Um homem fraco não tem amigos. Eu lhe pergunto, quem é o seu amigo? Com quem você pode compartilhar sua vida? Seus projetos, propósitos, sonhos? Pensa nisso. Qual é o seu amigo que você pode confessar os seus pecados? Pedir ajuda, pedir alguém de confiança, que amigo aqui tem que ser alguém de confiança, maduro na fé. Pergunto, quem é o seu amigo? Que vai chegar um momento na vida que você vai descobrir que a falta de amigos
vai lhe fazer muito mal. Quem é o seu amigo? Pessoa que você anda junto, confia, tem tempo para compartilhar, para conviver. Não é só para almoçar junto, jantar junto, comer picanha junto, não é nada disso, não. É estar junto. Porque a Escritura diz assim: confessai, pois, vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Confessai os pecados uns aos outros, para que sareis. Quem sabe de uma coisa? Quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Quando nós confessamos ao nosso irmão nossa fraqueza e o nosso pecado, Ele nos cura. Ele nos perdoa e através do nosso irmão de fé, confiável, Ele nos cura. Que a gente passe a ter uma aliança com alguém que vai ajudar a gente a vencer as tentações, as crises. Quem não confessa a tentação, fatalmente vai ter que confessar o seu pecado. E aí é pior ainda. Ter alguém a quem confessar: estou sendo tentado, estou passando por lutas, crises, ore por mim, me ajude, caminhe do meu lado. Alguém confiável, não pode ser qualquer pessoa. Confiável. Mas homens fracos não têm amigos. Homens fracos não conseguem relacionamento saudável. Portanto, se tornam fracos e perecíveis. Quarto, característica de homens fortes: cuidam das prioridades e do tempo que Deus lhes deu. Homens fracos não priorizam suas tarefas, deixam sempre levar pelas circunstâncias e pelas urgências. Sua vida vive pelas urgências que eles têm. Isso lhes tira o tempo das coisas realmente importantes. Isso eu escrevo no meu livro, que trouxe hoje para mostrar e oferecer a vocês, chamado Uma Vida com Prioridades. Este livro. Uma vida com prioridades. Aqui eu falo sobre as 5 prioridades de Deus para a vida humana. Relação com Deus, relação conjugal, relação familiar, pais e filhos, filhos e pais, né? Relação profissional, trabalho, emprego, vocação, e relação ministerial. Serviço que eu exerço no reino de Deus, as atividades que eu exerço na vida cristã para servir, abençoar e amar as pessoas. Prioridade, quando eu tenho aqui na livraria, hoje estará aqui na nossa banca, aqui, né, aqui do lado, né, Jailson? Isso. Estará aqui do lado, na saída ali, uma vida com prioridades. Então, quando não conheço as prioridades na vida, eu inverto tudo. Eu inverto o tempo do trabalho com o tempo que eu deveria ter com minha família, o tempo da minha atividade profissional com o tempo que eu poderia me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos. Coisas dessa natureza que eu peço que vocês, se querem saber melhor sobre esse assunto, consultem este livro. Hoje eu trouxe para vocês aqui, são 7 títulos, são 7 títulos de livros que foram escritos por mim, são 16 ao todo, está saindo um agora, até o fim do ano, mais uns, serão, portanto, 17. Mas esses livros aqui que falam exatamente sobre os conceitos e princípios da vida cristã. Livros que serão fundamentais para trabalhar, ajudar e fortalecer a sua própria vida. Então, homens fortes cuidam da prioridade do tempo. Quinto, o homem forte ama a sua... Está lá? Homem forte ama sua esposa. O homem forte ama a sua esposa. Porque ele sabe da importância que tem de cuidar dela como Cristo cuida da igreja, de amá-la. Isto é Efésios 5, capítulo 14 em diante. 18, 19, 20, 21, esses versos são importantes. Quando o apóstolo São Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele diz que a primeira responsabilidade que eu exerço quando sou cheio do Espírito Santo é a minha intimidade e relação com Deus. Sem o quê? Ser cheio do Espírito Santo não é fazer né, às vezes, cometer atos aí que, né, místicos, esotéricos, que as pessoas ficam sem saber qual é o rumo a tomar. É a palavra de Deus. Isso é fundamental. Então, Gálatas, diz a Escritura, demonstra os frutos do Espírito na vida de todos aqueles que amam a Deus e querem servir a Deus.
Então, o homem forte ama a sua esposa e seus filhos. Vocês leram comigo aqui o Salmo de número 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, trata a esposa com dignidade, com respeito, demonstra seu amor em questões práticas da vida, não deixa para a mulher fardos pesados demais, como, por exemplo, corrigir os filhos, decidir sobre as finanças. Juntos tratem desse assunto. Cuidar da manutenção da casa, dos afazeres domésticos, educar os filhos. Porque muitos dizem, educar os filhos é a função da mulher. Não. Não, senhor. É dos dois. E a responsabilidade recai sobre o homem, que Deus o colocou como responsável por sua família. Deus o colocou. Isso não traz demérito nenhum. Que esses movimentos que temos por aí, né, querem desmerecer essa função, né, do homem. Não traz demérito nenhum. Junto com a esposa, trabalhando com ela, fortalecendo, abençoando os filhos, cuidando deles, participar das decisões, das crises próprias da adolescência, que muitas vezes nossos filhos precisam de nós. Deus quer nos ajudar. Sexto, homens fortes são homens santos. Foram chamados para serem santos. Romanos capítulo 1, verso 7. Esta é a nossa vocação, fomos chamados para sermos santos. Sabe o que é ser santo? Ser santo não é ter uma auréola em cima da cabeça e aquele olhar angelical. Não. Santo é separado do pecado. Ele ama a Deus e odeia o pecado. Vamos repetir? Ama a Deus e odeia o pecado. Este é um homem santo. Mas o homem santo erra? Erra. Erra. Se arrepende, confessa e abandona. E aí ouve de Jesus a palavra que ele deu para a mulher adúltera. Lembra-se? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A mesma palavra que ele deu para o paralítico do tanque de Betesda. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não vai e olha, está ali para pecar outra vez, não tem importância, vai que eu vou te perdoar aqui novamente. Então tem gente que gosta muito daquele cântico, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e continua a pecar. Tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e continua a pecar. Esse é um cântico predileto de muitos, que querem se justificar, dizem, Deus é amor, sabe que eu não presto mesmo, sabe que eu sou tão fraco, que eu não consigo, que não tem jeito. Pois é, ele sabe disso, você não é fraco, não consegue ter jeito, por isso ele deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Bora lá. Eu tenho aí uma ovelha que me acompanha mesmo. E por fim, homens fortes são homens de caráter. Eu escrevi aqui nesse texto que mandei para uma das nossas revistas sobre família, né? Caráter significa marca de boa qualidade. Homens fortes marcam positivamente a sua família, sua igreja, sua cidade e a sua geração. Não adianta tentarmos ser fortes por nós mesmos. Somente Cristo em nós pode manifestar a vida de um homem forte. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas nele somos mais do que vencedores, somos homens fortes. Somos homens fortes. Recapitulando e encerrando. Homens fortes são homens de fé. Vamos repetir? Homens são homens de fé. Homens fortes oram e ouvem a Deus. Oram e ouvem a Deus. Homens fortes desenvolvem relacionamentos saudáveis. Tem amigos, tem amizades. Homens fortes cuidam das prioridades e do seu tempo. Homens fortes amam a sua esposa e os seus filhos, né? Como vimos no texto do Salmo 128. Homens fortes são homens santos. E homens fortes são homens de caráter. Esta é a característica dos homens fortes. Em nós mesmos nós não temos capacidade alguma, mas nele, pela graça dele, pelo poder dele que aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, nós somos mais do que vencedores, homens
e mulheres fortes. Os homens, portanto, tenham um feliz Dia dos Pais. Que os seus filhos vejam em vocês as marcas de um homem forte, que ama Deus, que exerce sua fé, que ama a sua mãe, a mãe dos seus filhos, que cuida dela como Cristo cuida da igreja, que serve como Cristo serve, que ama, que é misericordioso, que é bondoso, que sempre dá a vida como Cristo deu a vida pelo seu próprio semelhante, pela própria igreja, por mim e por você. Homem forte é o homem que Cristo é a sua vida. Portanto, eu quero orar só pelos homens que estão aqui nesta manhã. Peço-lhes a gentileza de ficarem em pé. Pastor Ronaldo, chega aqui. Os homens que estão aqui nesta manhã. Fiquem em pé comigo. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Me dê um pouquinho de atenção, só um instante. Os homens que estão aqui nesta manhã. De verdade você quer ser este homem forte? Que ama Deus, que serve, por aí fora que você ouviu? De mim, pessoalmente, não tenho condição. Você, de você mesmo, não tem condição. Mas a Escritura diz assim: os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Aí o apóstolo São Paulo vem e diz assim: é Cristo em vocês, esperança da glória. Aí o apóstolo São Paulo vem e diz: eu já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais. Agora Cristo é que vive em mim. E se Cristo é que vive em você, veja o modelo que Cristo deixou para mim e para você como homens. Amou a sua esposa apaixonadamente. Amou os seus filhos. Fez do seu filho Jesus o seu melhor discípulo. Ensinou-lhe 4 idiomas. Jesus falava 4 idiomas. Quem ensinou foi José. Um homem que dedicou a sua vida para servir sua família, cuidar da sua família. Mas isso só é possível quando Cristo é a minha vida. Quando Cristo é a nossa vida. Então a pergunta que eu lhe faço respeitosamente nesta manhã: Cristo é sua vida? Cristo é sua vida? Você já permitiu que Cristo se tornasse sua vida? A razão da sua existência, o modelo da sua vida. O modelo, Jesus é o nosso modelo. Modelo. Não é modelo perfeito não, pessoal, não pensa em perfeição. Pensa em perfeição. Mas pensa que Jesus é o perfeito modelo e que nós podemos imitá-lo. Porque os mandamentos dele não nos são pesados. Então eu queria hoje convidar você, para você, hoje, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Para vir e habitar em você. Para Ele ser sua vida, a razão da sua existência. Para que Ele viva através de você, se expresse através de você, ame através de você. Seja fiel através de você. Seja santo através de você. Não dá para fazer sem Jesus. Religião não ensina isso não, que eu estou falando. Hein? Vocês não ouvem isso nessas redes sociais que temos por aí. Vocês não ouvem isso que eu estou acabando de falar para vocês. Não ouvem não. Só ouve os recursos da psicologia moderna, dos coachings de plantão, que estão ganhando fortuna, dando ensinamentos meramente humanos, desconectados das Escrituras e da Palavra de Deus. E o resultado é uma sociedade doente. Sociedade doente. Que Deus nos livre, nos ajude a gente deixar de desejar imitar
Jesus.